Boa tarde. Bom, obrigado pela presença de todos. Às 12 horas e 14 minutos do dia 10 de setembro de 2019, na comissão de presidente da Comissão Especial para acompanhar a implementação do horário integral nas escolas da rede pública estadual e contando com a presença dos senhores deputados, deputado Renan Ferreirinha, deputada Alana Passos, e com a presença da gerente executiva do Centro de Excelência e Inovação de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, com a permissão senhora Teca Pontual, com o objetivo de acompanhar a implementação da nova grade de ensino, dou por aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária. Bom, primeiramente, agradecer a sua presença e convite feito em parceria com o Renan Ferreirinha. Essa casa aprovou um projeto de lei que institui a obrigatoriedade de escolas em tempo integral na rede estadual de ensino. E nós, que defendemos a educação do nosso Estado, defendemos a educação em turno único, achamos extremamente importante a criação dessa comissão, não só para acompanhar e fiscalizar o papel da Secretaria, que já anunciou, através do secretário Pedro Fernandes, um aumento para o ano de 2020 de mais de 100% de turmas de tempo integral em relação ao que existe hoje, saindo de 236 turmas em tempo integral para 600 escolas ofereceram turmas em tempo integral. E essa comissão tem como objetivo discutir e também propor determinadas medidas para que a Secretaria possa avaliar, por entender que o tempo integral não somente é a extensão da carga horária do aluno dentro da escola. A formação da grade curricular, a escolha das prioridades do que aquele aluno vai receber como atividade extracurricular deve ser feita de maneira muito responsável, com todo o acompanhamento pedagógico, e essa é a nossa missão. Recebemos a subsecretária Ana Velasco na nossa última reunião, em que ela pôde apresentar todo o cronograma da Secretaria para essa implantação, e a gente quer escutar também pessoas com outras experiências em outros estados, até mesmo na rede municipal, porque é o Estado quem recebe esses alunos da rede municipal e muitas das vezes sofre com essa falta de comunicação e com esse déficit de aprendizado que o aluno acaba vindo da rede municipal para a rede estadual, e a gente entende que a educação estadual ela engloba tanto a educação municipal quanto a rede estadual de educação. Então é muito importante esse diálogo e a gente escutar pessoas que tenham experiência, que já vivenciaram, que apoiam a educação em tempo integral, para que possa contribuir aqui para o trabalho dessa comissão, para que a gente possa fazer valer a lei aprovada nessa casa e contribuir no momento como parceiro e, se for o caso, como fiscalizador dessa lei hoje em vigor. Então, seguindo aqui o protocolo, eu passo a palavra para a gerente executiva da FGV, Tereza Pontual. Depois passo para o deputado Renan Ferreirinha, que tem um outro compromisso aqui, e a gente tenta ajustar o tempo, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada, deputado. Obrigada, deputado Renan, pelo convite. Então, só explicar um pouquinho, acho que o deputado Sérgio falou um pouco, eu trabalhei no município do Rio, no estado do Rio, nas secretarias de educação, trabalhei no município de Salvador, no MEC, e hoje eu estou como gerente executiva do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais. O CEIP, ele fica dentro, a gente tem uma casa que é a EBAP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da FGV do Rio. O CEIP é dirigido pela professora Cláudia Coxim, que foi secretária municipal de Educação do Rio, inclusive na época que eu trabalhei lá. A gente trabalha, só rapidinho sobre o CEIP, a gente tem como missão apoiar a gestão de políticas educacionais. A gente acredita que a gestão das políticas educacionais é onde a gente vai conseguir ter escala, ter impacto nas redes municipais, redes estaduais do Brasil, que precisam não só garantir essa educação de qualidade, como de uma forma muito mais planejada do que é feita hoje, com políticas educacionais bem elaboradas, bem implementadas, bem avaliadas. Isso, infelizmente, ainda acontece pouco. Então, eu sempre tenho essa missão.
E a gente está muito feliz de estar aqui e poder contribuir com essa discussão. E, se quiserem me interromper, gente, por favor, tá? Para perguntas ao longo, esclarecimentos, etc., mas vou falando. Então, aqui vocês estão cansados de saber, mas acho que é bom sempre trazer para contextualizar um pouco, né, que o Estado do Rio realmente apresenta um grande desafio educacional para os gestores e para os professores, alunos, pais, etc., todo mundo envolvido aí nessa educação que, infelizmente, hoje não é de qualidade. Apesar do Rio ter um PIB per capita 1,4 vezes maior que a média brasileira e o segundo maior PIB entre os estados do Brasil, seu IDEB para os anos iniciais, finais e médio, ensino médio, ficaram abaixo da média brasileira, em 2017. O Estado foi um dos únicos que não alcançou a meta para o IDEB dos anos iniciais, em 2017, ficou com 5,3, a meta era 5,6. Somente 23 dos seus 92 municípios alcançaram a meta de IDEB dos anos iniciais em 2017. Nos anos finais, também a meta não foi alcançada, ficou até um pouco mais distante. Alcançamos 4,2, a meta era 4,7. Somente 3 dos 92 municípios do Rio alcançaram a meta de IDEB nos anos finais. No ensino médio, onde o Estado vinha evoluindo, né, apresentou uma evolução expressiva entre 2009 e 2013. Houve uma estagnação em 15 e uma queda em 2017, distanciando o Estado ainda mais da meta. Então, alcançamos 3,3, a meta era 4,1. Ou seja, estamos mal, bastante mal, principalmente considerando a nossa renda, né, o nível socioeconômico do Estado. Mas, bem, ou seja, temos um grande trabalho pela frente, então que bom que vocês têm mais de uma comissão olhando para a educação. Precisamos, acho que até mais do que só 2. Precisamos de muita gente olhando e tentando contribuir para enfrentar esses desafios que são realmente gigantescos. Mas o foco aqui é o tempo integral. Então, eu trouxe a meta 6 do PNE, que é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Isso é até 2024. Né? A meta do PNE, o PNE vai até 2024. Como é que estamos hoje em relação a essa meta? Qual o percentual de escolas que temos hoje no Brasil? Né? Isso é 2017. 40,1% das escolas brasileiras e o Rio, acima disso, com 49,1%. Aqui não é só a rede estadual, tá? É Rio como um todo. Então, estamos quase na meta de 50%, que era 50% até 2024. Então, acho que não teremos problema em alcançar essa meta do PNE, mas já vimos aqui pela fala do deputado que o nosso problema não é a meta do PNE, e sim a lei, sim. Que está em vigor. E qual é o prazo, aliás, dessa lei? Bom, a lei fala em 100% das escolas com turmas de tempo integral, não estabelece um prazo. A secretaria que montou esse cronograma e esse recorte é da educação estadual como um todo, né? Município e Estado. O Estado do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, tem uma dificuldade muito grande de estabelecer as escolas e turmas de tempo integral por conta do compartilhamento, que foi uma política de outras gestões, em que o secretário vem se empenhando e muito para que possa construir novas escolas, oferecer novas escolas para que a gente saia do compartilhamento e tenha autonomia de poder oferecer o tempo integral. Acho que se a gente for fazer esse recorte somente com relação às escolas estaduais e focar na região metropolitana, a gente vai estar bem distante da meta do plano. Sim, bem provável. O percentual de matrículas também está assim, não tão próximo quanto o percentual de escolas. A meta do percentual de matrícula é 25%, a gente está em 18,5%, de novo aqui para todas as redes. Né? Mas acima do Brasil, ou seja, em relação ao tempo integral, o Rio está acima da média brasileira. Mas, como vimos antes, em relação a resultado, em relação ao IDEB, o Rio está bastante abaixo. E aí vem a pergunta, né? Por que o tempo integral? Será que o tempo integral melhora realmente a aprendizagem dos alunos? O tempo integral é algum tipo de panaceia? Aí eu trouxe aqui uns gráficos, não quero assustar ninguém, não. O Renan conhece meu marido, ele que fez para mim. Eu nem sei fazer esse gráfico. Porque ele é economista. Mas o que eu quis mostrar, a correlação que existe entre entre o percentual de matrículas em tempo integral que a gente tem hoje, aí sim, aqui, como é ensino médio, é só rede estadual, tá? E o IDEB do ensino médio é positiva, mas é pequena, é 0,2, é bem pequena, né? É uma mini correlação, ou seja, quando você vê a linha ali, ela que reflete esse 0,2, ela é quase horizontal.
Quando você tira Pernambuco dessa amostra, porque Pernambuco tem 50% das matrículas em tempo integral, você tira Pernambuco da amostra, ele é um outlier, né? Está vendo como ele está distante dos outros estados? Aí você chega a zero correlação. A 0,02, a linha ali está realmente praticamente horizontal. E aí você vê que, por exemplo, tudo bem, Pernambuco até, ele conseguiu mexer essa correlação para ser um pouco maior, para ser positiva, mas o IDEB dele nem é o mais alto entre os IDEBs do ensino médio. Quem está mais alto? Goiás, que é o maior IDEB, com 4,3, se eu não me engano, e Espírito Santo, com 4,1. E qual é o percentual deles de matrículas em tempo integral no ensino médio? Se olhar aqui é para o ensino médio, menos de 10%. Tá? Então, assim, não é necessariamente... E claro que, gente, 4,2 é péssimo, tá? IDEBs péssimos. Não tem nenhuma boa referência aqui, não, para a gente olhar e falar, poxa, vamos copiar. Mas, só mostrando que não necessariamente ter mais matrículas em tempo integral resulta em melhores resultados de aprendizagem medidos aí, né, a proxy que a gente está usando, o indicador que a gente está usando é o IDEB. Então, o grande outlier aí, né, o estado que fez uma grande revolução por meio do tempo integral é Pernambuco, com as escolas de tempo integral, as escolas de referência, como eles chamam, que virou, inclusive, programa do governo federal, está sendo implantado aí no Brasil inteiro, inclusive no Rio. Mas, como vocês podem ver, não é necessariamente só esse o caminho para você chegar num IDEB de 4 ou maior do que 4. Né? Esse foi o caminho que Pernambuco traçou. E talvez Pernambuco, por ser um estado mais pobre, por ter as condições socioeconômicas que tem, talvez não conseguisse fazer de outra forma. Talvez esse seja o único caminho possível para Pernambuco chegar nesse lugar onde ele está hoje. Mas a gente tem outras referências, como Goiás e Espírito Santo, talvez com um nível socioeconômico até mais próximo do Rio, ainda pior do que o Rio, claro, mas mais próximo e não tão distante quanto Pernambuco, que conseguiram chegar no IDEB acima de 4 sem tantas matrículas em tempo integral. Então, o que vocês veem um gráfico do lado esquerdo com Pernambuco, mostrando essa correlação positiva, pequena, mas positiva, e sem Pernambuco, com a linha quase flat, e a comparação aí com Goiás e Espírito Santo. Né? O tamanho da bola é só o número de matrículas. Né? Então, quanto maior a bola, maior a rede. E aí, aquela maior de todas, claro, é São Paulo. Mas o Rio, vocês veem, não é tão pequeno. No Fundamental 2, essa correlação, ela é negativa. Ela chega a ser 0,25, um pouco maior até do que quando você inclui Pernambuco naquele gráfico, chega a 0,23, é um pouquinho maior para o outro sentido, quando você coloca todo mundo junto aí no Fundamental 2. E claro, gente, eu estou mostrando aqui uma correlação, e, por favor, correlação não é causalidade. Tá? Não é. Então, tempo integral não causa aprendizagem ou falta de aprendizagem. Eu só estou mostrando que, nos estados que têm maior matrícula em tempo integral, a aprendizagem, o IDEB, tende a ser maior. No caso do ensino médio, quando você tira Pernambuco, eu não posso dizer isso. No caso do Fundamental 2, tende a ser menor. E aí não tem outliers. Tá? E essa confusão que vocês veem de bolinhas, tem gente com péssimo IDEB, muita matrícula em tempo integral no Fundamental 2, gente com alto IDEB e pouca, tem de tudo. Né? Você vê Ceará lá com bastante matrícula, assim, 23, 24% da matrícula do Fundamental 2 em tempo integral e um IDEB de quase 5%. Goiás, com IDEB acima de 5% e menos de 10% da matrícula do Fundamental 2 em tempo integral. São correlações. Teca, uma dúvida. Acho que seria interessante se a gente conseguisse ter, obviamente não agora, mas quebrar o IDEB entre aprendizagem e permanência escolar. Porque, por exemplo, eu tenho uma intuição de que quando você implementa o ensino integral, você aumenta a evasão escolar. Em algumas questões, principalmente no curto prazo. Porque o cara fala assim, vou ficar na escola mais tempo, tem aquele processo de convencimento. Eu acho que a longo prazo você tende a diminuir a evasão escolar, mas o primeiro susto... vou sair da escola. Então, você está obrigando o aluno a ficar mais tempo na escola, que a gente concorda que é algo bom, mas isso é um processo de transição. Então, eu adoraria ver como seria a correlação entre aprendizagem e ensino integral.
Porque seria interessante a gente quebrar esse IDEB. Então, isso aqui nem é entre a aprendizagem e o ensino integral em si. Ou seja, eu não estou pegando só as escolas que estão em tempo integral e correlacionando o IDEB, né? Eu não estou fazendo essa correlação. Estou fazendo a correlação do percentual de matrículas em tempo integral da rede e o IDEB da rede. Tá? Então, não pego individualmente, escola a escola. Mas dá para fazer várias outras análises interessantes aqui. A gente pode, com certeza, pensar em um estudo até, né? Para a gente fazer um estudo, de fato, até o CEIP pode fazer isso. Isso foi só para começar a provocar, tá? Provocar a discussão, porque eu acho que a gente tem um pouco no nosso imaginário que tempo integral melhora a aprendizagem. Mais tempo, mais aprendizagem, né? O aluno está lá, né? Se a gente está oferecendo mais tempo de estudo, ele deveria aprender mais, né? Acho que o senso comum nos diz isso. Infelizmente, os dados não corroboram isso e também as avaliações de impacto, porque, como eu disse, isso é correlação, não é causalidade, mas existem estudos que são, sim, avaliações de impacto, e aí a avaliação de impacto faz o quê? Tenta isolar o efeito do tempo integral na aprendizagem. Aí uma avaliação de impacto vai tentar realmente inferir a causalidade. Será que esse tempo a mais causou essa melhoria ou essa diminuição até da aprendizagem? E aí a gente tem o relatório de políticas educacionais, que se chama Escola de Tempo Integral, escrito por Tássia Cruz, Gabriela Cuconato e Eduardo Sá, publicado, está aí o link do relatório, publicado pelo D3E, é uma instituição bem recente, né, com sede em Brasília. A Tássia estudou em Stanford, tem um pessoal... Stanford está por trás do D3E, né, apoiada pela faculdade, pela Escola de Educação de Stanford, onde muitos dos nossos colegas estudaram, né, Renan? E eles têm essa, assim como o CEIP, né, essa produção de conhecimento que tenta trazer estudos para o gestor público, para que a gestão pública possa ser pensada com base em evidências e não com base no achismo, no que é bonitinho, no que é legal, no que dá mídia, etc. Mas sim no que realmente dá certo ou não. Então, esse relatório é super interessante, eu acho que para comissão de tempo integral e leitura obrigatória, está lá no site, o PDF completo. E aí, o que eu trouxe aqui? Essa figura, que é uma figura bem já no final do relatório, ela mostra quais são as características de programas de tempo integral que, de fato, conseguem alcançar algum resultado. Porque quando você olha, na média, as correlações, como eu mostrei, você não encontra, né, que há uma correlação positiva, que isso é bacana. Mas quando você faz uma avaliação de impacto, dependendo do programa, você encontra resultados realmente positivos na aprendizagem, na redução do abandono, na melhoria da taxa de aprovação, que caminha junto. Você encontra esses resultados que a gente espera quando a gente pensa, né, o que deveria acontecer a partir do ensino em tempo integral. Até porque, aliás, não só senso comum, como a Cláudia, diretora do CEIP, ela sempre fala que, se você olhar para os melhores países no PISA, não vai ter nenhum que não ofereça no mínimo 7 horas de aula para os alunos. Não vai ter nenhum que não tenha currículo nacional que defina o que todos os alunos têm que alcançar. Então, não é só o senso comum, também é o que outros países fazem, o que a gente tem de referência, de benchmark internacional, também aponta para o tempo integral. Mas tem que ser um tempo integral muito bem feito. E é muito difícil de fazer e custa muito caro. Então, as características de programas de tempo integral aqui, temos o currículo como primeiro ponto, que eu acho que realmente sem isso a gente não chega a lugar nenhum, né? Ou a gente estabelece e sabe o que os alunos têm que aprender, ou a gente não caminha, não vai para lugar nenhum. Então, adaptação do currículo para a realidade local, reforma na base curricular, porque, além disso, além de saber o que os alunos têm que aprender, o que eu vou fazer com esse tempo extra, né, que já é o último que está aí, que é o uso do tempo extra. Eu não posso fazer mais do mesmo, né? Eu não posso esperar que só acrescentar as horas e colocar a mesma base curricular, acrescentando horinhas para cada disciplina, que vai acontecer algo diferente do que já aconteceu no tempo parcial. É muita ingenuidade pensar isso. Eu, quando trabalhei no município do Rio, a Câmara dos Vereadores aprovou, exatamente durante o tempo que eu estava lá, quando eu entrei, tinha acabado de aprovar, uma lei também implementando turno único obrigatório e tal para todas as escolas da rede. E eu acabei ficando incumbida dessa missão de coordenar a implantação das escolas de turno único.
E a gente não tinha o respaldo, né? A gente não tinha o modelo pedagógico, a formação que os GECs tinham, que os ginásios experimentais cariocas tinham. O que a gente tinha? Vamos pegar as escolas que já são em tempo integral, colocar em turno único, ou seja, pega o CIEP, que oferece 9 horas, passa para 7, ou seja, reduz a carga horária. Pega as escolas que estão ociosas e já podem colocar, ou seja, né, aquela famosa, a fruta que está, né, low hanging fruit, pega o que é mais fácil e coloca em tempo integral. Lá tem espaço, lá você não tem que construir, lá você não tem que... Né, a parte do espaço físico é um grande desafio para o tempo integral, como todos sabem. E o que aconteceu? Alunos se sentindo presos dentro da escola. A gente tinha alunos assim, querendo fugir na grade, porque você não tinha um modelo pedagógico por trás dessa proposta do turno único. E tem que ter. E tem que ser um modelo pedagógico muito bem estruturado. E tem que ter muita formação de professor para o professor saber o que vai acontecer com esse tempo a mais. E das coisas que, na avaliação do Ginásio Experimental Carioca, deram mais impacto é a dedicação integral do professor à escola. Então, se o professor está lá 40 horas, ele consegue criar o vínculo com o aluno, ele consegue criar o vínculo com a própria escola, né, ter a identidade da escola. E uma coisa que acho que, principalmente no caso do GEC, que é anos finais, é um momento muito difícil aí nessa transição, né, entre anos iniciais, e esse buraco que a gente deixa aí entre o início da aprendizagem, que é a alfabetização, os anos iniciais, e o ensino médio, né, que já é para ele já pensar uma carreira, pensar realmente a vida dele, tem esse desafio nosso, que são os anos finais. A gente acaba deixando eles completamente soltos, e é aí que a gente acaba perdendo muito mais aluno, né? O abandono começa aí, a reprovação mais alta. Então, os anos finais têm que ser muito olhados. E quando a gente implementou o GEC, uma coisa que foi muito forte foi trazer projeto de vida, que está tão forte hoje em dia para o ensino médio, protagonismo juvenil, também muito falado nas escolas de referência, porque, inclusive, o GEC foi inspirado nas escolas de referência de Pernambuco, né? O ginásio pernambucano, etc., também serviu de inspiração para o ginásio experimental. Ter o professor tutor, acho que é uma coisa que fala-se pouco, e, para mim, fez toda a diferença. Assim, na minha opinião, na convivência que eu tive com o ginásio experimental, fazia muita diferença. Cada aluno ter um professor de referência, o professor tutor dele. E isso porque você sai de ter um professor que é o seu professor da turma, sua tia, tio, né? Que eu não acho que isso não é a coisa melhor que acontece, ficar chamando de tia, mas, bem, geralmente é assim nas escolas de anos iniciais, para você ter 8 professores, às vezes mais. E aí esse aluno perde essa referência, numa idade que ele ainda é muito novo e ele ainda não tem maturidade para lidar com isso, com essa independência, essa autonomia toda. Agora eu tenho que me virar aqui nessa escola e conseguir dar conta dos meus estudos. Então, esse professor tutor é fundamental para conseguir criar esse vínculo maior com esse aluno, uma empatia maior, uma aproximação maior, e conseguir identificar quando ele está tendo algum problema e conseguir trazê-lo para junto dos estudos da escola. Então, eu pulei um pouquinho para professores, falei de professores, de currículo, de uso do tempo, e aí eu vou voltar para a ordem aqui. Depois do currículo vem estrutura, porque o grande e maior desafio da implantação do tempo integral é esse. Não dá para fazer tempo integral em escola que não tem refeitório. Não dá para fazer tempo integral numa escola que não tem uma sala de professores, por exemplo, para o professor fazer planejamento, para fazer uma reunião. Não dá. Não tem um pátio, não tem um espaço para o aluno ter uma recreação. É muito complicado. E, claro, melhor ainda se tiver quadra, melhor ainda se tiver laboratórios e espaços diferenciados, melhor ainda se tiver laboratório de ciências, né? Agora, eu sou bem dessas, eu fujo dessas discussões porque a gente precisa da matrícula e os laboratórios podem ser móveis. A gente estamos numa era da tecnologia e dá para o laboratório ir até a sala de aula. Então, a gente traz o carrinho com os tablets, com os notebooks, com o que seja para dentro da sala de aula. A gente traz os experimentos para dentro da sala de aula, né? Acho que a gente precisa também ser flexível nessas coisas e não engessados em modelos do passado. Acho que dá para evoluir. Mas precisa ter condição do currículo acontecer. Precisa ter uma estrutura condizente com o currículo, com a grade de horário, né, com o que está a grade curricular, a matriz curricular que está sendo pensada para aquela escola, para que isso realmente, para que esse tempo integral aconteça com qualidade e não oprimindo alunos e obrigando alunos a ficarem presos dentro de um espaço desagradável, um ambiente que ninguém quer estar durante o dia inteiro.
Isso idem para professor, né? Tanto o aluno quanto o professor precisam estar muito bem acolhidos nesse espaço para que ele seja um espaço onde queiram passar o dia todo. A formação e a dedicação integral dos professores eu já mencionei, é fundamental. Sei que é muito difícil, talvez dê para flexibilizar um pouco isso, não garantindo, por exemplo, a dedicação integral para 100% dos professores, mas tem que ser a maioria, tem que ser a grande maioria. Não dá para ser como é hoje, né? Que aí o professor pinga, sai, vai, entra e sai, vai alguns dias, não vai outros. O professor tem que estar diariamente nesse espaço, tem que fazer o planejamento dentro desse espaço, criar um vínculo com esse espaço e criar um vínculo com esses alunos. Para os alunos é fundamental a motivação, ou seja, saber, né, ter uma escola que é atraente, porque ficar o dia inteiro na escola e ficar fazendo só, né, o dia inteiro sentado, imagina adolescente, criança, idem, o dia inteiro sentado, olhando numa carteira, vendo um PPT desse, Deus que me livre, né? Ninguém aguenta. E os alunos muito menos, as crianças muito menos. Então tem que ser uma escola, uma matriz curricular pensada para eles, onde tenha diariamente momentos onde eles vão estar se movimentando, indo de uma sala para outra, usando muita metodologia ativa de aprendizagem, para eles conseguirem se organizar em grupos e desenvolver o que é principal, que eu acho que esse tempo extra consegue garantir para a gente, e que talvez o tempo parcial não consiga, espero que consiga também, mas é mais difícil, são as 10 competências da BNCC, aquelas competências gerais da BNCC que tratam, inclusive, das habilidades socioemocionais. A gente só consegue chegar nelas, e aí eu estou falando do lado de um especialista aqui, que é o William, então, né, depois você me corrige, William, me acrescenta, mas a gente precisa, para desenvolver isso, que a forma de ensino que acontece, o que acontece dentro da escola, a forma de ensinar aquelas habilidades que estão previstas na base, seja diferente. A gente precisa que eles trabalhem em grupo, que eles tenham realmente mais protagonismo em apresentar as suas questões, as suas angústias, né, o que interessa aos alunos, que isso guie o que está acontecendo. Então, o GEC, por exemplo, era o tempo todo... O modelo pedagógico do GEC é o aluno no centro. Né? Tudo é a partir do aluno. Qual é o projeto de vida do aluno? E é isso que guia o que acontece dentro da escola. Então, a gente consegue fazer isso mesmo. Quando a gente fala projeto de vida, fica parecendo que o aluno com, 12 anos tem que saber o que quer ser advogado. Não é isso. Não é isso. Falar em projeto de vida para a criança, todas essas etapas, é ajudar a criança a pensar que, para alcançar seus sonhos, seja ele qual for, então, né, o sonho da criança pequena é eu quero ser bombeiro, né, o mais comum, aquelas coisas que aparecem, que é o que eles veem de dia no seu entorno, né, o que está mais próximo deles. Você quer ser bombeiro? Então, como é que a gente faz para alcançar um sonho desse? O que é? Você já conversou com um bombeiro? E você ensina ele a pensar em... o que é eu fazer um planejamento, na verdade, tá? Aula de projeto de vida, e aí tinha aula de projeto de vida no GEC, tem aula de projeto de vida nessas escolas, é aula de planejamento, que é uma coisa muito boa, né? Todos nós precisamos saber planejar nossas vidas, pensar nossas metas, pensar como alcançá-las, como monitorá-las, né? O que é uma meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. É uma coisa que as crianças aprendem muito naturalmente e que dá para fazer de uma forma bem divertida, né? No início do ginásio experimental, sempre tinha a semana do acolhimento, que era aluno mais velho acolhendo aluno mais novo, fazia a oficina dos sonhos. Aí eles pensavam seus sonhos, desenhavam, penduravam, faziam um varal. Então, tem várias formas, né, de trabalhar projeto de vida. E, de fato, não é, de forma alguma, ficar pensando em, né, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, e isso não poder mudar, né? Também ensinar que as coisas mudam, que a gente evolui, que a gente repensa, que a gente achou que era assim, agora não é mais. Tudo isso, só para também não ficar... Às vezes eu ouço umas críticas a essa coisa de projeto de vida muito cedo. Acho que a gente começa a pensar naturalmente projeto de vida cedo, porque é do ser humano, né? Sonhar e pensar o futuro. Acho que cobri todos aqui. Alguma dúvida sobre esses pontos, que são os pontos que esse estudo, esse relatório, que avaliou, foram... Já botei aqui, acho que eu já nem sei, são 6, devo ler para vocês. 6 modelos de escolas de tempo integral que foram avaliados nesse estudo. O Programa Educação Integral do Estado de Pernambuco, o Programa Turno Único do município do Rio de Janeiro, esse que eu coordenei, durante um pequeno período, o Programa Escola em Tempo Integral ETI do Estado de São Paulo,
o programa Mais Educação do Governo Federal, e esse eles mostram, o estudo que tem aqui, referência dele, mostra um impacto negativo no ensino de matemática, na verdade. Tem várias críticas a esse estudo, mas foi esse estudo que embasou, inclusive, a mudança que foi feita ao Mais Educação, que virou o novo Mais Educação, com mais foco até em língua portuguesa e matemática. O programa Escolas de Tempo Integral do Chile, o programa Escolas de Tempo Integral do Uruguai, e o que diferentes estudos sobre esses exemplos nos informam. Foi esse tudo que entrou aí para produzir esse resumo aí das características de programas de tempo integral que conseguem ter um resultado, pelo menos um impacto positivo na aprendizagem. Só uma pergunta, Teca, sobre a parte do currículo em especial. A gente está num estado que é um dos 2 estados que não fechou ainda sua proposta curricular, certo? E isso é uma atribuição do Conselho Estadual de Educação, não da SEDUC. E aí a pergunta é mais o que vem primeiro, né? Meio que o ovo ou a galinha, né? Dá para avançar numa implementação de ensino integral com o currículo ainda devendo, ou tem que esperar o currículo para a gente conseguir avançar de uma forma mais completa? Eu acho que com certeza dá, mais porque a gente trabalha sem currículo há anos, né? Então estamos aí navegando sem norte, sem bússola há muito tempo. Tem os esforços, currículo mínimo que teve no Estado, acho que sempre tem algum currículo, né? O que não tem é, hoje, um currículo alinhado à BNCC e realizado em regime de colaboração de uma forma realmente que todos os municípios possam se sentir contemplados. E eu acho que isso faz bastante falta. Acho que tem que ser realmente uma prioridade do Estado conseguir aprovar isso no Conselho e conseguir implementar isso na ponta. Mas um currículo, a rede estadual tem o seu currículo, sim, né? Se baseia em alguma coisa para definir as avaliações, para definir os materiais, mas, de fato, o currículo tem que ser muito expandido e muito mais aprofundado, inclusive, né? Tanto mais aprofundado quanto com uma abrangência maior, um escopo maior, no caso das escolas de tempo integral. Então, apresentar um currículo realmente voltado para as escolas de tempo integral, eu acho que é fundamental. Eu acho que sem isso, se vocês ainda não viram, né, o que o Estado se propõe a fazer nessas escolas de tempo integral, acho que isso é a primeira coisa, sim, a cobrar, né? Porque isso tem que estar bem claro. Senão, não sabemos aonde vamos chegar. Outras promessas, então, além da aprendizagem, né? Que aquilo tudo ali influencia tanto a aprendizagem quanto a aumento da atratividade da escola, e aí a redução da evasão, e, no longo prazo, o aumento da escolaridade média, né? Você mantendo os alunos mais tempo na escola, aumenta a escolaridade. Maior tempo de supervisão, reduzindo a exposição a crime e violência. Eu acho que isso é um anseio, aí, uma pressão que se põe em cima do tempo integral grande aí, em vários lugares do Brasil que sofrem com a violência, que o tempo integral é mais para isso do que qualquer coisa, né? E aí eu acho que a gente precisa sempre colocar essas diferentes... E o último é a mesma coisa, maior acesso aos pais ao trabalho, ou seja, a criança mais tempo na escola, libera os pais para trabalharem, aumenta a renda familiar. Então, são coisas que vão para um pouco além da missão da própria educação e que me preocupam um pouco colocar esse peso, né, na educação, de dar conta de tantos problemas sociais que vão para além de garantir a aprendizagem, né, de garantir os direitos de aprendizagem dos alunos. Mas são resultados que a pesquisa também encontrou, né, em alguns programas, no longo prazo, quando se olha anos à frente, quando os alunos saíram do tempo integral e já estão com 20, 30 anos, se encontrou, por exemplo, maior escolaridade, se encontrou também uma entrada maior no mercado de trabalho mais cedo, mais cedo não, no momento certo, né? Não antes do... não precoce, mas só uma entrada melhor, né? mais adequada no mundo do trabalho. Entretanto, e aí é um alerta que eu acho que é muito importante, a relação custo-benefício de programas de tempo integral ainda foi pouco estudada. Isso é uma citação do relatório, tá? E isso, assim, eu acho bem preocupante. Num Estado que tem a crise fiscal que o Estado do Rio tem, que o Estado do Rio passa, a gente precisa ter muito cuidado antes de implementar algo que é tão caro,
sem ter certeza se a gente vai conseguir ter as condições e alcançar os resultados que a gente precisa garantir para a população. E aí a conclusão, em termos gerais, programas que apenas aumentam a carga horária dos alunos, acho que já foi até dito no início, né, não atingem os objetivos esperados. Então, a gente não pode cair nessa falácia de tem uma lei, tem que cumprir, tem que botar todo mundo em tempo integral, vira a chave, pega a escola que tem espaço ocioso e coloca todo mundo em tempo integral. Isso é jogar dinheiro no lixo. Resumo da minha fala é esse. Muito obrigada, gente. Você pode voltar rapidinho naquela... Claro. É essa. Boa tarde a todos. Esse tipo de conversa é muito bom, porque eu estou aqui escrevendo há vários tempos aqui. É um misto de pensamentos, hoje como parlamentar, mas também voltando à minha infância, voltando aos meus estudos. Eu sou oriunda de escolas públicas. E é óbvio até que um dos pensamentos principais são esses 3 itens que você citou. Aumento da atividade escolar, maior tempo de supervisão dos pais contra a violência e disponibilizando maior tempo também para os pais poderem trabalhar em paz e sossegado. Só que quando se fala custo-benefício para o Estado na educação, também, ainda que não se saiba se realmente vai dar certo, pensa por outro lado. Um tempo integral, no custo-benefício para os jovens, incluindo atividade física, assim como agora vamos ter artes marciais nas escolas, atividade física é essencial para os jovens, diminuindo obesidade, cuidando da saúde, fazendo uma prevenção na saúde. O custo-benefício também com os jovens que entram na criminalidade, isso gera custo. Então, quando a gente fala custo-benefício, a gente tem que também enxergar os dois lados. Sim. O que se ganha na qualidade para os jovens, mas também que quando não se tem uma escola em tempo integral, também se perde. Então, assim, isso tem que ser muito debatido. Muito. Coisas que você citou, eu concordo, mas coisas que você citou, eu não concordo, porque o tempo integral, igual eu falei aqui com o Renan, você tem que ver primeiro a qualidade do ensino. A gente só vai conseguir aumentar as notas, não é com o tempo integral, é com a qualidade do ensino. O currículo que você falou, um currículo especializado para aqueles jovens do tempo integral. Mas o tempo integral em si é muito bom para os jovens no sentido de que buscar atrativos. Eu já fui adolescente. Nem tudo na vida dá só para buscar atrativos para os jovens. Por mais que saibamos que hoje o foco que prende uma juventude na escola são as amizades, uma aula bem extrovertida, atividade física. Mas se ele encontrar isso no universo, numa escola em tempo integral, ele vai sentir vontade de estar ali. Mas com isso você tem que gerenciar o dia inteiro, o horário dele certinho. Vamos estudar, vamos ter atividade física, vamos ter o lado técnico profissional, porque hoje o que está dificultando muito para os jovens, pelo menos na minha época, vou levar agora a Alana como exemplo. Eu descobri que eu queria ser militar desde os meus 10 anos. Isso já estava fincado na minha cabeça. Então, assim, eu comecei a pesquisar, a ver como que eu poderia ir ou não. E eu descobri que para ser mulher de carreira nas Forças Armadas, teria que ser de saúde. Hoje não, hoje o leque está bem maior, mas na minha época teria que ser de saúde. E eu, oriunda das escolas públicas, aonde que eu encontrei técnico de enfermagem? Não tinha. E o que se faz quando seu pai e sua mãe não têm condições de custear um técnico de enfermagem? Então, acho que assim, se a gente sentar, pesquisar, ver quais serão os cursos que de fato vai ser agregado para esses jovens, a qualidade e o tempo vai ser fundamental, porque de manhã você dá o currículo lá dos jovens para estudar, e à tarde pode estar implementando com um técnico. Isso agrega muito. Sim. Quando eu fui estudar, eu fui para uma escola particular, porque infelizmente eu não encontrei isso na escola pública. Mas eu fiz, junto com o meu primeiro, segundo e terceiro ano, o ensino médio e o técnico profissionalizante. Então, conforme eu estudava o primeiro ano, eu fazia enfermagem junto. O segundo ano, enfermagem junto. E o terceiro ano, enfermagem junto. Ou seja, quando eu concluí o meu ensino médio, eu saí com ele completo e mais o técnico de enfermagem. Isso seria muito positivo você encontrar isso numa rede estadual.
Olha a ampliação da visão dos nossos jovens. A gente tem que trazer o resgate dos nossos jovens voltarem a sonhar desde cedo. Porque hoje, muitas das vezes, eles não estão sonhando primeiro, porque não tem como. Como que vai prover isso se não tem condições financeiras? Com o desemprego que a gente está vivendo hoje. Então, assim, vai ter atrativo para os jovens? Claro que a gente tem que pensar nisso. Mas mais do que atrativo, é um ensino de qualidade, é meios para ele se qualificar. E o ensino profissionalizante, que eu acho que é ímpar. Você concluir o seu 2º grau e o tempo no turno integral seria de excelência. Então, assim, lógico, você vai encontrar esses 3 itens na cabeça de um pai e de uma mãe sempre. Sim. Eu sou mãe, a primeira coisa que você pensa é o quê? Tirar seu filho da exposição da violência, poder ter um lugar para ele estudar, para os seus pais trabalharem. Mas o atrativo tem como, sim, o esporte, o técnico profissionalizante e um currículo de excelência para poder, aí sim, melhorar as notas no IDEB na qualidade do ensino. Vai lá, deputada Renan Ferreirinha. Eu vou falar rapidinho que eu tenho que ir. A fala da Lana me contempla muito. Acho que na forma como ela coloca e o que a Teca trouxe aqui para a gente de dado e evidência ajuda muito para a gente qualificar o discurso, né? A gente tem um discurso empírico de crescer, no nosso caso, os 2 de subúrbio, saber as dificuldades, os anseios que os jovens têm, os sonhos que os jovens têm, e como que as escolas não correspondem a esses sonhos, anseios e realmente as habilidades e competências. A escola ela não apresenta uma perspectiva de futuro para o jovem. Isso é dado. Isso gera evasão escolar, isso gera criminalidade, isso gera várias questões que estão aqui. E acho que é muito interessante a gente olhar o que a Teca trouxe, que são dados, evidências, e contra evidências a gente não pode brigar, a gente tem que interpretar quanto a isso, né? Que eu acho que essa é a minha conclusão do que você trouxe, Teca, é que o ensino integral é muito importante, só que o ensino integral sozinho não vai resolver todos os problemas. É um conjunto de fatos que vão resolver esses problemas, e eu acho que ela sai pontuando aqui diversas questões. Eu queria pontuar, primeiro, quando ela fala do professor integral na escola, isso é algo que a gente conversa muito, eu e o Will, sobre a questão de você ter uma carga horária integral naquela escola, você gerar o afeto, o vínculo com aquela unidade escolar, os professores terem oportunidade de planejar as suas aulas, de conversar com seus professores. Eu tive a oportunidade de estudar fora do país e tinha um mecanismo chamado horário do escritório, que é o office hour, que é o horário onde o professor está na sua sala e o aluno vai lá para tirar dúvida, para conversar, para falar sobre a vida. O professor fica lá na sala. Você não tem isso. Você não tem a disponibilidade do professor hoje para vir em sala de aula. É sempre muito corrido, que o professor tem que sair dessa escola para dar aula em outra escola, pegar o ônibus e sair correndo. É uma loucura. Eu sou filho de professor, eu sei o que minha mãe passou para manter 2 matrículas ao mesmo tempo. Assim, chega a ser insano essa rotina tão pesada. A escola de tempo integral é também para o professor, né? Ela não é somente uma escola em tempo integral para o aluno. Excelente, se o professor não tiver o pertencimento do tempo integral para ele também, a gente vai ter 2 discursos, né? O discurso do aluno, a visão do aluno, e o professor numa visão totalmente distorcida da visão do aluno. Perfeito. Também super de acordo com isso. Outro ponto que a Teca traz é a questão da estrutura, que é muito importante a gente mudar a estrutura e adequar a estrutura para essa transição para o ensino integral. No Rio de Janeiro, em especial, Teca, a gente tem um grande déficit de vagas na cidade do Rio, da rede pública estadual. As escolas estaduais, elas alugam o espaço das escolas municipais. Você sabe bem disso, teve dos 2 lados da moeda, tanto no nível municipal quanto no nível estadual, e isso acaba inviabilizando que se tenha um ensino de qualidade com a estrutura. Mas essa estrutura, a gente não precisa do 8 por 80, dá para parar no 30, 40, 50. É óbvio que a gente quer uma escola com pátio, refeitório, isso é dado, isso tem que ter. Mas é óbvio que a gente gostaria de ter laboratórios, quadra, mas se não tiver, vamos focar no feijão com arroz, é o que a Cláudia fala muito bem, né? Você tem que ensinar português, matemática e feijão com arroz muito bem. Não dá para a gente ter uma escola da Califórnia, uma escola da Finlândia, mas esse aluno não está aprendendo, não está tendo a estrutura necessária. E, por fim, que eu acho que é muito importante, antes de ir para o último ponto, a questão da BNCC, e aí eu faço um apelo, eu sei que aqui não é uma comissão voltada para esse assunto, mas a gente precisa pressionar para que o currículo do Rio de Janeiro saia o quanto antes. Não dá para nós ficarmos em última posição. Só o Rio de Janeiro
e o Amazonas não finalizaram seus currículos ainda. Isso é um grande atraso. Quem está perdendo são nossas crianças. E me ouso a dizer que estamos perdendo isso por questões de picuinhas ideológicas. Não dá para a gente continuar mantendo isso da forma que está. Nós precisamos debater, nós precisamos pressionar os respectivos responsáveis, e nessa hora não vai ter vida fácil. Assim, a resistência é grande, mas se a gente quer mudar, a gente tem que ir para a batalha. A Lana conhece bem essa terminologia, né? E, por fim, eu acho que é algo muito importante esse foco central no aluno, no jovem, como protagonista disso, né? Você ter uma escola que seja atraente, você ter uma escola que seja estimulante, uma escola que tenha um planejamento de vida, que tenha aula de planejamento do seu projeto de vida, essencialmente. Você olhar para esse jovem e falar assim, cara, aqui você pode sonhar, aqui você pode praticar seu esporte, você pode fazer sua aula de karatê, você pode fazer o que for. Eu acho que é algo isso que o Pedro vem trazendo, a gente precisa pressionar a SEDUC para implementar. Então, assim, tem diversas questões aqui muito importantes, né? E, por fim, eu vou ter que me ausentar agora, mas queria agradecer ao Sérgio, primeiro, pela a iniciativa dessa comissão. É um prazer fazer parte dela. Eu acho que a gente tem um desafio muito importante, sabe, Sérgio, da gente conseguir avançar com isso. E agradecer a Teca pelo aceite de estar aqui com a gente hoje. É uma aula que a gente tem à disposição. E isso a gente possa aproximar mais a academia, e especialmente os think tanks que nós temos aqui no Rio de Janeiro, da nossa construção de políticas públicas. E aí fica aqui um pedido, Teca, e eu gravei isso aqui, e vou atrás disso quando você fala que o SEIP pode fazer estudos. E nós vamos cobrar esses estudos então, hein? Porque nós precisamos qualificar nossas discussões, e seria muito bacana se instituições como o SEIP pudessem abraçar essa causa. Obrigado. Obrigado, deputado Renan Ferreirinha. Eu até escrevi aqui uma frase que ela estava falando muito em projeto de vida, e a gente permitir que os nossos jovens sonhem é justamente estimular desde cedo que eles tenham um projeto de vida, né? Se eles não sabem o que eles querem ser amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 5 a 10 anos, como pensar um projeto de vida, como sonhar. Então, não é forçar nada, mas é realmente o estímulo a esse jovem saber que amanhã ele vai ter responsabilidade, que ele vai fazer as escolhas, e que toda essa construção passa pela escola. Eu acho que a apresentação da Teca fica muito claro de que a gente não pode tão somente falar em extensão da carga horária. A Secretaria de Educação, através do secretário Pedro Fernandes, vem buscando muito falar nas escolas vocacionadas. A escola cívico-militar é uma escola que vai ser de tempo integral, vai ter um grande crescimento dessas escolas a partir do ano que vem, justamente no intuito daqueles pais que desejam educar seus filhos sobre a orientação de uma escola com direção militar, possam escolher essas escolas, como tem as escolas de empreendedorismo, como nós temos também as escolas bilíngues. Todas essas escolas são escolas em tempo integrais, e que os pais podem escolher aonde matricular seus filhos, sabendo dessa dificuldade no déficit de vagas, mas nada é impositivo, né? A Secretaria de Educação vem buscando avançar para que possa oferecer diversas oportunidades para que os pais, para que os jovens, para que os adolescentes escolham aquela escola mais próxima da sua vocação, mais próxima do seu projeto de vida. Eu acho que isso é muito bacana. Destacar aqui a presença do deputado Carlos Caiado, um dos autores, né, deputado, no município da lei do turno único, que a Teca aqui estava mencionando, e um dos motivos dela estar aqui hoje é justamente ela ter vivenciado a implementação no município da sua lei. E, aproveitando a sua chegada, já vou passar a palavra para você aí. Fala da sua experiência na Câmara de Vereadores, na implementação do turno único. Eu acho que é bacana aqui para a gente conseguir a nossa construção aqui enquanto comissão. Desculpa. E você tem muito que acrescentar aí com a sua experiência na Câmara de Vereadores, porque hoje a lei que existe aqui nessa casa, a lei foi antes discutida na Câmara de Vereadores, sob a sua batuta. Eu acabei de chegar. Aqui é assim mesmo. Peço desculpa pelo atraso, o presidente me perdoa. Oportunidade única estar aqui mais uma vez, conversando, debatendo, comentar aqui a deputada, subsecretária, deputada Alana, a guerreira, parceira também. E, na verdade, assim, no município, quando a gente foi vereador, tive a oportunidade de ser coautor junto com outros vereadores, até o presidente da casa, lá o Jorge Felipe,
colocou também como um entendimento institucional da Câmara. E quando a gente fala institucional, porque a Câmara também contribuiu com recursos para que a legislação que a gente aprovou, a lei, a gente tivesse recursos para construir as escolas, para se adequar à lei. E eu, inclusive, era da mesa diretora, a gente até fez várias economias e doamos para a Prefeitura construir escolas. E também, assim, que na outra reunião que nós tivemos, presidente, que foi uma preocupação, não teve tempo hábil de resposta, e Vossa Excelência ficou até mesmo de buscar junto à Secretaria de que forma, também é o plano de carreira dos servidores, dos professores estaduais. E lá na Câmara Municipal também foi muito debatido essa questão e foi aprovado um plano. Inclusive lá tinha discussão de P1, P2, professor 1, professor 2, professor 40 horas, e teve que aprovar uma legislação. Inclusive teve um aumento significante do salário dos servidores, dos professores. E essa questão do Estado, eu não tenho conhecimento se teve algum projeto, algum estudo nessa questão, que também seria muito interessante quanto a isso. E a outra também, que a gente também teve a preocupação na época em relação ao município, foi debater muito com a empresa municipal chamada Rio Urbe, sobre o modelo dessas escolas, por causa do custeio, para não ficar muito caro. Inclusive, assim, vejo agora até a comunicação do governador muito feliz de voltar aos CIEPs, aquela coisa toda, mas as discussões que foram colocadas na época, que o CIEP foi um avanço muito grande, mas no mundo atual seria muito caro aquela estrutura dos CIEPs ser mantidos da forma como foi projetado lá atrás. Então, assim, essas são as questões importantes. E, mais uma vez, implorar a Vossa Excelência, sim, aquelas 53 escolas municipais que estão inacabadas, que a gente entregou até o Pedro tinha até marcado uma reunião com o secretário de Educação hoje, acho que ele comunicou, estava indo a Brasília, não sei, teve outro compromisso, para que a gente pudesse também utilizá-las junto ao Estado pela a demanda que se faz necessária. Até foi uma solicitação até do deputado Jorge Felipe Neto, por exemplo, que em Realengo precisava ter escola estadual, e essas escolas municipais estão inacabadas e não há interesse hoje do prefeito da cidade do Rio de Janeiro de terminá-las. Então o Estado poderia muito bem terminar as obras por ter orçamento para tal, e a gente poderia ter mais escolas estaduais. E a outra questão também, incluir nessa questão turno integral, que 3 aspectos. A Secretaria já vem colocando muito isso, que é a arte marcial. A cultura também seria muito bom interagir com o secretário Juan também, para a gente possa ter projetos incentivados dentro das escolas. E a regionalização dos cursos profissionalizantes. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o secretário Leonardo Rodrigues e conversei muito sobre isso com ele. Ele falou que já está tendo essa interação com a SEDUC, que também é importante. E, ao encontro disso também, que foi a nossa solicitação, que a subsecretária teve aqui presente, ficou de estudar, que a Prefeitura do Rio de Janeiro criou um sistema de transporte que evitou quase na sua totalidade a evasão escolar do ônibus da Liberdade, e que seria muito importante ter um estudo de viabilidade junto ao Estado. Inclusive tem até recurso federal para que o Estado também tenha o transporte próprio escolar, para que a gente possa evitar a evasão escolar. E na Zona Oeste, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que até o secretário Pedro, até conversei com ele sobre isso, e ele conhece muito bem, os deslocamentos são grandes, e poderia, inclusive, fazer um convênio com a Prefeitura, que ficaria muito mais barato, porque os horários das escolas estaduais, muitas das vezes, são diferentes, né, do municipal. Você pode utilizar aquele sistema e fazer um estudo para o Estado como um todo e a cidade como um todo, nos locais mais necessários da evasão escolar quanto ao transporte. Então, assim, isso seria interessante aí a gente poder estar trabalhando. E o que mais me preocupa sobre o horário integral, o turno único no Estado, é realmente a questão dos professores, sobre esse planejamento aí, que eu acho que com certeza o Estado já está estabelecendo, mas eu não tenho conhecimento. Queria aprender com Vossa Excelência, pudesse depois me passar quanto a essa questão, que foi uma questão que a gente debateu muito, e foi muito, até o termo esse, muito estressante à época, nessa discussão, para você criar um plano, porque geralmente os professores tinham 2 matrículas,
Então, você criar um sistema único, que a gente chamou a 40 horas na época, foi bem complicado essa discussão. Os sindicatos, muitos foram contrários, então uma discussão bem delicada, que mexe muito com a vida pessoal de cada profissional, de cada servidor. Então, obrigado, presidente. Bom, de nada, só complementando com relação aos professores, a Secretaria já vem fazendo esse esforço. Hoje mesmo, conversando com o secretário, no ano de 2019, entre concursados e extensão de carga horária e professores temporários que foram contratados, já chegou-se a quase 10 mil professores. Com relação a novos concursos, o Estado do Rio de Janeiro tem essa situação um pouco engessada por conta do regime de recuperação fiscal, mas a GLP acaba sendo uma alternativa para que o professor possa estender a carga horária dele e aí permanecer mais tempo dentro de uma escola, mas eu não tenho a menor dúvida de que essa discussão precisa ser ampliada, plano de cargos e salários. O professor do nosso Estado ganha muito mal e ele precisa ser valorizado na questão salarial, que hoje tem um entrave do regime de recuperação fiscal, e o secretário reconhece sempre isso, a má remuneração dos profissionais, mas a gente precisa entender esse momento de dificuldade e procurar os caminhos hoje legais possíveis para que possa valorizar esse profissional. É importante destacar o triênio, o quinquênio, são situações que estão avançando, e isso de alguma forma agrega a remuneração dos nossos profissionais. Não sei se a deputada Alana quer fazer alguma complementação da sua fala. A única pergunta que eu queria fazer é se você, dentro da sua experiência, com relação ao tempo, do início do tempo integral, tá, até você ter um resultado concreto de aprendizado com relação à melhora no INDEB, o que você entende como um prazo razoável? Então, quando a gente faz um programa muito bem planejado e pensado, como foi, por exemplo, o caso de Pernambuco, né, que planejou muito bem a expansão, por exemplo, das escolas de tempo integral, e eles foram implementando da seguinte forma: a maioria das escolas deles tinha também Fundamental 2, né, junto com o ensino médio. Então, cada ano de implementação do tempo integral eu vou implementar no primeiro ano, o primeiro ano vai virar em tempo integral e eu vou deixar de oferecer o sexto ano. No segundo ano, essa turma do primeiro ano segue no segundo ano com tempo integral, eu deixo de ofertar o sétimo. E assim vai até conseguir oferecer os 3 anos do ensino médio em tempo integral e deixar de oferecer o ensino fundamental 2 naquela mesma escola, né, transferindo para outra, em um período de 4 anos, porque são o sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, no final desses 4 anos, geralmente aí você tem uma escola que tem só ensino médio, em tempo integral, e aí consegue oferecer e implementar um modelo de escola específico para aquela faixa etária, com todo o modelo pedagógico que foi pensado, no caso das escolas de referência, para o ensino médio mesmo. E esse diretor consegue focar só nisso, os professores são dedicados a isso. Então, no mínimo, lá foi assim, no mínimo 4 anos para consolidar, para ter o modelo como ele foi pensado, acontecendo. E claro, isso seria a primeira turma, mas já nessa primeira turma, nos estudos que foram feitos, que estão citados nesse relatório, você já encontra um resultado muito significativo no aprendizado, mais de um desvio padrão, que é uma coisa raríssima na educação, né? Geralmente os impactos são 0,2 desvio padrão, 0,3, e a gente já fica feliz. Mais de um desvio padrão é uma coisa muito rara, e é o que foi encontrado em Pernambuco, claro, sem aleatorização, com problemas de identificação, mas com indícios de que realmente dá muito certo e que é muito importante que seja feito com muito planejamento e que esse planejamento seja cumprido, né? Ou seja, eu não pode ter anos finais e ensino médio juntos. Isso aumenta muito a complexidade e o desafio que esse diretor enfrenta. E aí essa escola, por exemplo, conseguir garantir isso é uma coisa super difícil, porque essa matrícula tem que ir para outro lugar, então tem que ter todo um planejamento de rede para conseguir executar isso. Mas 3, 4 anos eu diria que você já consegue encontrar um resultado. Bom, obrigado mais uma vez pela sua presença, pelas suas belas colocações. Obrigado, deputada Alana, deputado Carlos Caiado. Deputado, eu posso falar alguma coisa em relação ao que a Pode? Alana falou? Por favor. Então, só porque eu acho que talvez foi no final e não ficou claro, a questão do custo-benefício, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente tem, como todos sabem aqui, né, os recursos são limitados. A gente está agora, inclusive, vivendo uma crise
muito aguda no Estado. Então, a gente precisa conseguir fazer aquilo que a gente tem indícios que vai ter resultado, o resultado que a gente gostaria de ter. Então, a atratividade, por exemplo, é uma coisa que a gente pode colocar artes marciais, mas a gente não sabe se isso vai atrair o aluno ou não. A gente não tem evidências de que colocar artes marciais atrai aluno. A gente não tem nenhuma evidência para isso. Então, eu acho que o que é importante é a gente conseguir realmente... E aí, tudo bem, não temos evidência. Então, vamos estudar, vamos fazer um piloto, vamos implementar de uma forma que a gente possa avaliar se isso de fato aumenta a atratividade ou não, de qual é o custo disso, de se não há outra coisa que a gente pode fazer com esse mesmo recurso que conseguiria alcançar um resultado melhor para os alunos. Então, sim, por isso eu estou citando também, não por nem tem, né, assim, sem nenhuma crítica ao que está sendo pensado, é só a gente realmente ter essa forma de pensar a política pública que seja baseada em o que a gente já sabe que dá resultado, porque a gente tem muitos estudos já, né? A gente não está partindo do zero, existem estudos. E a gente precisa olhar para eles para entender o que realmente vale a pena implementar ou não, dado que os recursos são extremamente escassos. E aí, assim, essa questão, se a gente consegue reduzir violência, reduzir crime, isso é muito longo prazo. Então, isso é um desafio, uma dificuldade que a gente tem de avaliar o impacto do tempo integral. Porque, muitas vezes, ele pode ter um impacto super bacana, um benefício imensurável quase, assim, um benefício altíssimo, só que é de tão longo prazo que quando até a gente chegar lá e conseguir medir, a gente já perdeu a oportunidade, ou já não conseguiu implementar. Então, é um desafio que eu coloco, não é uma coisa dizendo que sim ou não, é só que a gente precisa ter. Então, como eu disse, esse diálogo aqui é muito importante justamente porque tanto o secretário quanto todos os deputados, todos nós, né, queremos muito que isso dê certo. Aí entra a minha fala como deputada, mas entra a minha fala como mãe, entra a minha fala como alguém que já precisou fazer uso e não teve essa ampliação. Então, assim, esse debate é muito positivo porque queremos que dê certo. Os nossos jovens, eles só têm a ganhar. Logo, lógico, é um prazo longo para ver os resultados. Sim. Mas, de toda forma, o presidente, Vossa Excelência, a gente está com um pensamento muito positivo e crendo que vai dar muito certo. E teve um outro ponto que você trouxe, que foi o ensino técnico. Eu acho que, da forma que você teve que vivenciar isso, na época que você cursou o ensino médio, que era a única opção que se tinha era o concomitante ou o subsequente, né? Ou o integrado, não sei se já existia na época, mas é mais recente, o integrado, que é bacana também, mas também é a mais. E hoje, com a reforma do ensino médio, a gente consegue ter o concomitante, mas dentro da carga horária do tempo parcial. Porque a reforma do ensino médio permite isso, flexibilizou essa carga horária. Ela obriga a ampliação para 5 horas diárias, né, e dá um prazo até 2022, que é algo que vocês poderiam também, nessa comissão, acompanhar. Esse prazo das 5 horas até 2022, eu acho que é importante que seja cumprido, porque o ensino médio noturno não oferece 5 horas, né, gente? Então, isso significa, em prática, quase que é uma chamada para vamos acabar com isso, né? E a gente sabe que isso é muito difícil pelas questões de infraestrutura, os desafios que a cidade do Rio, a região metropolitana, apresenta. Mas eu acho que é mais importante do que qualquer coisa, porque se a gente já conseguisse garantir esse mínimo de 5 horas para todos os alunos do ensino médio, a gente já estaria dando um salto em relação ao que a gente tem hoje. Então, e como eu disse na minha fala inicial, não é o tempo integral que vai fazer o nosso estudante evoluir, é a qualidade. Uhum. Então, assim, com todo esse contexto que você falou, ainda que seja só em 5 horas e tendo o técnico, com certeza vai agregar muito na vida dos nossos jovens, porque não é o integral, mas sim a forma de utilizar esse horário integral para dar uma amplitude na qualidade de ensino deles e no bem-estar também, porque, querendo ou não, os nossos jovens, eles buscam isso também, né? Uhum. O bem-estar dentro das escolas. Bom, já tinha agradecido, mais uma vez agradeço a presença de todos, assessores, deputados, Tereza Pontual. Acredito que a gente vai fazer o dever de casa de ler aquele material que você encaminhou aqui, quem sabe
numa próxima reunião, a gente possa discutir de uma maneira mais profunda aquele material que com certeza vai agregar muito aqui ao tema que hoje nós temos uma alegria muito grande de estar discutindo e tendo não só a educação como prioridade, mas a educação em turno único. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e está encerrada a reunião. Will, tá aqui, tá? Ou a apresentação. E aí tem o link pro relatório da taxa. É daqui.